Fala, investidores, Marcos aqui, meus amigos, o Paulo acabou de falar, acabou de discursar e a gente tem muita informação nova. Eu fiz aqui um resumo completo de tudo que ele falou. Falou também um pouquinho sobre cripto, a gente vai discutir sobre isso, falou sobre as stablecoins, mas tudo que ele falou principalmente em relação ao mercado americano, em relação à inflação, mercado de trabalho e assim por diante. A gente vai entender como isso está influenciando os mercados e para onde o preço vai a partir de agora. Antes de tudo, eu só queria lembrar vocês que a gente vem falando sobre essa correção do Bitcoin até os 83, 82 mil dólares há alguns dias já, né? Então, vamos para a tela para a gente conferir esse discurso e também para a gente conferir a análise gráfica, técnica dos mercados, né? Não somente Bitcoin, mas índices como S&P 500, Nasdaq e assim por diante. Então, vocês já estão vendo a minha tela e a gente vai começar a nossa análise das falas do Powell. Então, eu fiz aqui no Notion, né, um resumo das falas dele, né, esse último discurso que ele acabou de terminar, e a gente vai entrar, né, a fundo aqui nessas informações para tentar entender mais de perto como está a economia americana e qual é a narrativa da vez. Então, vamos lá. Ele falou no Clube Econômico de Chicago, eu não sei se você acompanhou, e basicamente ele deu o cenário global, cenário do mercado de trabalho, de inflação e política monetária, falou um pouquinho sobre cripto e a gente vai entrar nesses tópicos agora, tá? Então, primeiramente aqui, ó, cenário econômico geral. A economia dos Estados Unidos segue sólida, mesmo com incertezas elevadas e riscos. Ele falou também muito sobre as tarifas e a gente vai entrar nesse ponto. Importações elevadas no primeiro trimestre devem se pesar no crescimento do PIB. A inflação segue acima da meta de 2%, mas diminuiu consideravelmente. Só que, meus amigos, quando ele falou isso, o mercado até reagiu de forma positiva nesse ponto aqui. Só que depois começou a desandar as coisas, e aí o Bitcoin corrigiu junto com o Nasdaq, S&P e assim por diante. Ah, e um destaque. Hoje foi um dia muito diferente, porque o S&P estava fazendo mínima histórica, e antes da fala do Powell, o Bitcoin estava subindo. Então o Bitcoin subindo enquanto o S&P e Nasdaq caindo. Isso não é normal, não é natural. Tem cheiro, tem gosto, tem formato de manipulação de mercado, né? Manipulação no mercado cripto, no Bitcoin. Aqui ele fala sobre as estimativas da inflação. Então o PCE de 2,3% nos últimos 12 meses até março e o Core PCE de 2,6%. Ele não somente falou sobre o cenário econômico geral, mas também sobre o mercado de trabalho. E esse é um ponto muito interessante. Por quê? A alegação do Fed para não cortar juros é que o mercado de trabalho continua em pleno crescimento, em pleno emprego, como ele fala, né? E é muito mais fácil você cortar a taxa de juros quando o mercado de trabalho está, né, tendo mais demissões e a inflação está, né, também caindo. Mas o cenário atual é uma inflação que está caindo, mas com o mercado de trabalho ainda muito quente. Olha só, o mercado de trabalho está forte e amplamente equilibrado. Crescimento de salários consideravelmente sustentável. O crescimento no fornecimento de trabalhadores estagnou, mas a demanda também, mantendo o desemprego estável, né? Ou seja, parado ali, né? A imigração contribuiu para o crescimento econômico, mas seus efeitos inflacionários são limitados a longo prazo. Ele também pontuou isso sobre o mercado de trabalho. Bom, agora vamos entrar nos dois pontos mais interessantes, né? Inflação e política monetária, porque é esses pontos que ditam para onde o Bitcoin vai. Olha só, o papel do Fed é garantir estabilidade de preços, pois não há mercado de trabalho forte sem isso. Fala do Powell, tá? A inflação pode ser impactada pelas tarifas, que estão, agora sim falando sobre as tarifas do Trump, né? Acima do esperado, e ele fala, ó, pode ser impactado pelas tarifas. Aqui o mercado já começou a corrigir. Aqui o mercado já começou a cair forte, o S&P e também o Bitcoin começou a seguir o S&P, né? Com efeitos inflacionários potencialmente persistentes. Também foi uma fala muito negativa para o mercado, gerando alta incerteza e retração de decisões econômicas de famílias e empresas. Meus amigos, foi nesse momento que teve aquela aceleração de queda, o Bitcoin começou a cair um pouquinho mais forte. Mas, entretanto, todavia, pra gente não é novidade. A gente já sabia que isso ia acontecer. É ou não é? Nos últimos vídeos, nas últimas lives, a gente não vem falando exatamente sobre isso? Uma correção no curtíssimo prazo para depois uma disparada no médio e longo prazo? Pois é.
Manter a expectativa de inflação ancorada no longo prazo é prioridade. Essa é a visão dele. Observe que o presidente do Fed, Powell, ele não tem essa visão de curtíssimo prazo. É uma visão de longo prazo. E o mercado vai também respeitar essa visão de longo prazo. Por isso que eu falo, né? No curto prazo, eu tô até falando para vocês sobre essa pequena correção. Mas no médio e longo prazo não tem como. É tendência de alta infinita, tá? Powell reitera que o objetivo é garantir que esse aumento de preços seja único, não contínuo, né? Então, essa inflação que possivelmente vai derivar das tarifas, tá? Mandato do Fed e desafios. Ainda não há conflito direto entre os mandatos, pleno emprego e controle de inflação. Mas Powell alerta: pode surgir um momento de tensão, com inflação e desemprego subindo ao mesmo tempo. Se isso acontecer, o Fed fará julgamentos difíceis, considerando distância de cada meta, horizonte de tempos diferentes para ajustes. Agora vamos falar sobre os mercados. Olha só, os mercados estão funcionando de forma ordenada, mas lidando com eventos historicamente únicos. Isso aqui também nas palavras dele, né? Expectativa de que a volatilidade continue devido à alta incerteza. Olha o que ele falou. Então ele está basicamente falando o seguinte, ó, o VIX deve continuar alto, né? Não somente no mercado americano, mas possivelmente no mercado global, né? Porque se o mercado americano está com o VIX alto, então nos outros mercados a mesma coisa. Desalavancagem de fundo de hedges observada, mas sem disfunções amplas. Declarações do Powell provocaram sell-off nas bolsas globais, com o S&P 500 caindo 2,56%, Nasdaq caindo 3,38% e o Eurostock caindo 1%. Ele também falou um pouquinho sobre dívida, déficit e política fiscal, que é uma coisa que ele não costuma falar. Olha só, a dívida dos Estados Unidos está em trajetória insustentável, embora em um nível crítico ainda, embora em um não nível crítico ainda. A gente sabe que ele sempre fala isso aqui em quase todas as reuniões, né? Grandes déficits com pleno emprego são um problema que o país precisa enfrentar. Powell defende que ajustes nos orçamentos sejam feitos de forma bipartidária. Agora vamos para as considerações finais aqui dessas falas do Powell. O Fed está bem posicionado para aguardar mais clareza antes de fazer mudanças. Então isso aqui mexe muito com o painel aqui de taxa de juros, né? Vamos dar uma olhada? Ó, tava em 60, já caiu para 58. Ou seja, o mercado tá indeciso. Agora o mercado tá mais perdido que cego em tiroteio, né? Outro ponto que ele comenta. Objetivos: evitar medidas precipitadas em um cenário com políticas comerciais voláteis e tarifas elevadas. Isso sugere que o Powell não vai fazer tantas mudanças na política de juros enquanto essa narrativa de tarifas estiver por aí. Mas nós já sabemos que essa narrativa ela está indo embora, justamente porque os dois mercados já se tornaram insustentáveis, tanto o mercado da China para os Estados Unidos, quanto o mercado dos Estados Unidos para a China, para os produtos chineses. E o Powell também reafirma: controle da inflação vem antes de estímulo adicional, se necessário. Aqui ele está falando basicamente sobre a impressora de dinheiro. Então, o que ele afirma é que, basicamente, e essa é uma narrativa negativa para o mercado, é que basicamente os juros tendem a permanecer alto por mais tempo, enquanto a inflação ainda estiver acima da meta de 2%. Depois disso, aí sim ele vai pensar em estimular o mercado para crescimento de todos os índices, para crescimento de todos os ativos, né? Então, quando a gente olha aqui para a projeção na taxa de juros, caiu então de 60 e poucos por cento para algo em torno de 58%. O mercado não gostou tanto. E quando a gente olha para mercados de fato, gráficos, olha só, o VIX voltou a subir no curtíssimo prazo, algo em torno aí de 8,7% nas últimas 24 horas. Na Europa, o VIX subiu nessas últimas 24 horas 19,64%. E na Ásia, o VIX subiu 3,68%. Galera, o dólar segue naquela queda forte, reforçada. Tem muita gente com a narrativa de que o dólar, nesse exato momento, ele é inversamente proporcional ao Bitcoin. Ou seja, um dólar subindo vai derrubar o Bitcoin, mas essa correlação, ela funcionou principalmente quando o Fed começou a subir juros. Agora, meus amigos, o mercado é diferente. Se você pega e compara de forma probabilística, matemática, os últimos 60 dias de comparação entre Bitcoin e dólar, você vai observar que o Bitcoin, ao invés de estar inversamente proporcional ao dólar, ele está proporcional ao dólar, ou seja, está seguindo exatamente os movimentos do dólar. Então você falar que eles estão inversamente proporcional agora é um erro catastrófico. Mostra que você não tem capacidade de entender
como funcionam as narrativas do mercado. O mercado ele é extremamente dinâmico, ele não é uma regra só, ele não é estático, ele muda conforme as políticas mudam. Então olha só para mostrar para vocês claramente que tem muita gente falando besteira, bobagem aqui no YouTube brasileiro, eu vou pegar e vou comparar com o Bitcoin aqui, e aí você vai me dizer o que está acontecendo nesses últimos pelo menos 60 dias. Tá, é muito mais, é uns 90, 120 dias. Olha aqui, em roxo você tem o gráfico do Bitcoin. No fundo, em gráfico, você tem o dólar. Meus amigos, o que vocês conseguem observar? A correlação está mais forte do que nunca. E não descorrelação, e não inversamente proporcional, mas sim proporcional. Se o dólar cai, o Bitcoin cai. Se o dólar sobe, o Bitcoin sobe. É isso que você consegue observar nesse cenário. Não o contrário, como dizem por aí. Inclusive, essa alta recente do Bitcoin foi justamente a precificação de que o dólar já tinha chegado em um fundo. Ou seja, se nós observarmos em breve alguma narrativa dada pelo Trump que impulsionará o dólar para cima, o Bitcoin também tende a seguir esse dólar para cima e não para baixo. Esse é um erro cômico que eu estou observando, né, de algumas pessoas aqui no mercado brasileiro, tá bom? Então, falando sobre dólar, a gente agora vai sair do dólar, olhar aqui também para os títulos, né? Título de 10 anos caindo em 1,3%, de 2 anos 1,69% e o de 3 meses subindo. O euro-dólar sobe 0,85%, mas isso por conta da queda do dólar, né? Então, euro pareado em dólar. Então, o euro sobe. Meus amigos, muito importante, Nasdaq caindo de forma agressiva no dia, ainda mais com os discursos do Trump, né, e também, né, sobre as tarifas, e também hoje com as falas do Powell. O Powell, então, deu mais uma azedadinha nos mercados de renda variável. Bom, não somente Nasdaq cai, mas também o S&P 500, e eu vou pegar ele na tela aqui agora para você acompanhar junto comigo, vou pegar o gráfico futuro de S&P 500, e olha isso, é uma pancada muito forte para baixo do S&P 500. Por isso eu volto a dizer, né, a perspectiva de curtíssimo prazo é aquela que eu venho avisando para vocês, não hoje, não ontem, não há uma semana, mas há quase 3 semanas que eu venho falando que a gente vai vivenciar uma fase de lateralização. Eu falo isso com tanta propriedade, eu falo isso e mostro isso com tanta propriedade, né, que a gente conseguiu cravar o fundo do mercado aqui, quem me assiste aqui todos os dias sabe disso, cravamos o fundo em 75, cravamos a queda do mercado, quando ele estava em 88 eu comentei com vocês, ó, vamos voltar a 80, 78, 79, exatamente isso que aconteceu. Quando chegou aqui eu falei pra vocês, vamos cravar o fundo agora, não vamos cair mais do que isso. Foi exatamente isso que aconteceu. Bitcoin voltou para 86 mil dólares e agora eu digo e afirmo para vocês, nós estamos em bull market, mas dentro de uma fase de lateralização. Segura a emoção, meu amigo, se segura, porque você não vai suportar vivenciar esse mercado nos próximos dias. É um mercado que vai segurar a sua onda. Então é um Bitcoin que possivelmente vai ficar ali entre 86 e 78 por muito tempo, né? Por alguns dias ainda. Mas não se desesperem, porque nós ainda estamos dentro do bull market. E o que tende a acontecer é que no mês que vem, no mês 5, lá pro dia 25 do mês 5, a gente veja o mercado iniciando finalmente uma tendência forte de alta e finalmente uma tendência que vai voltar a superar 109 mil dólares por unidade e que vai buscar os 140 mil dólares por unidade. Então o que você tem que ter noção agora, cabeça agora, é saber aproveitar esse momento, principalmente se você tiver caixa, para fazer o DCA. Se você não tiver caixa, aprende a fazer operações de curto prazo, se inscreve nesse canal e assiste os vídeos, assiste as lives, porque o que eu passo aqui pra vocês é ouro, né? Eu passei essa operação lá no nosso grupo do Telegram, nosso grupo privado, inclusive o link vai estar aqui embaixo para você se inscrever se você quiser. E nesse grupo eu passei, ó, pessoal, nós estamos lá, né, em meados de 84, 85 mil dólares, e eu passei uma venda pra galera, como está aqui, ó. Passei também uma carteira recomendada, enfim, mas aqui, ó,
Passei justamente essa venda feita, depois adicionei um pouquinho de margem, você pode ver que o preço de abertura é o mesmo, ó, 84.670, né? Aí se você volta aqui e observa, ó, é o mesmo preço, ó, 84 mil. Aqui o preço de abertura médio, né? Ele caiu um pouquinho, por quê, meus amigos? Porque eu adicionei margem nessa posição, aumentei a posição para me pegar um lucro um pouquinho maior. Mas é na mesma faixa ali, ó, 84.348 para, vamos lá, vamos pegar aqui, ó, novamente, ó. Cadê? Tá aqui, ó, 84.670, né, um preço de abertura médio. Ou seja, estou nessa operação de venda, já tenho a perspectiva do Bitcoin voltando ali a 82, 80 mil dólares no caso, porque nós vamos vivenciar essa fase de lateralização. Essa fase de lateralização aqui, ó, que eu já desenhei para vocês várias e várias vezes. Essa faixa aqui, tá bom? Então, meus amigos e minhas amigas, paciência, tá? Paciência. Muito em breve, vamos disparar. Lá pro mês 5, 20, 25 do mês de maio, a gente vai disparar. Mas até lá, segura as emoções, tá? Fechou? Galera, então esse foi um resumão aí das falas do Powell que influenciaram os mercados, mas que não trouxe nenhuma novidade, né? Nenhuma novidade. Tudo isso é curtíssimo prazo. O curtíssimo prazo vai passar e no longo prazo é alta infinita. Meus amigos, agradeço imensamente a presença de todos vocês aqui nesse vídeo. Se você gostou, não esquece, se inscreve no canal, ativa as notificações e chapuleta o dedo no like. Um forte abraço a todos, falou, valeu, é nóis!